Vamos lá. A notícia da manhã dessa segunda-feira ainda é sobre treinador do Fluminense. O cenário é o seguinte, atualmente. Fernando Diniz foi demitido, Marcão assumiu após assumir o clube por 2 jogos. A diretoria já decidiu, antes mesmo do segundo jogo, ir buscar um outro treinador. Tentou Odair Hellmann, mas o nome atual é Mano Menezes. Eu vou te explicar tudo isso agora aqui nesse vídeo de Giro de Notícias. Roda aí a vinheta. Bem, vamos lá, cara. A gente começa aqui falando sobre, diretamente na notícia, depois a gente volta para contextualização, beleza? E aí a gente deixa tudo aqui um pouco mais claro para você entender porque, neste momento, muita coisa está acontecendo, né? Então vamos lá. Primeira coisa, tá? Mano Menezes é a prioridade do Fluminense no momento. Essa notícia foi publicada pela repórter Aline Nastari, que cobre a equipe do Fluminense, cobre o futebol carioca lá na TNT Esporte. Segundo afirma Aline Nastari, Mano Menezes é a prioridade. Odair Hellmann também agrada, mas o técnico mora em Dubai e tem outra negociação. Essa daqui, informação que a gente trouxe ainda ontem à noite. Esse post aqui também foi publicado ontem, já hoje, né? Meia-noite e 9. A gente trouxe ontem à noite aqui por volta das 9 e pouquinho, que o Odair Hellmann, ele interessa ao Fluminense, mas no primeiro contato do Fluminense para tentar trazê-lo de volta ao clube, o treinador sinalizou que tem uma outra proposta. Pelo menos o Fluminense, não necessariamente o treinador, mas foi sinalizado ao Fluminense de que ele já tem uma outra negociação engatilhada com outro clube árabe, tá? Então o cenário do Odair é esse. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais da situação do Odair. Então Mano Menezes seria a prioridade. Acrescentou aqui a Aline também, ó, no próprio perfil dela. Mano Menezes é a prioridade. A diretoria fez contato com o Odair e Mano, mas como o Odair hoje mora em Dubai, está em negociação com o time da Arábia Saudita. Então a Aline traz aqui o ponto de que não é um time do mundo árabe, né? A gente já falado, mas eu não consegui descobrir o país, porque ele já treinou no Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Mas é um time da Arábia Saudita, segundo ela. O Fluminense tem pressa, Mano se tornou prioridade. O desespero do Fluminense, essa notícia da Aline mostra o tamanho do desespero do Fluminense para conseguir a contratação ainda para essa rodada, né? E ela coloca aqui, a diretoria acredita que uma mudança brusca de filosofia é necessária para tentar mudar o cenário, levando em consideração a performance da equipe durante todo esse ano. Bem, vamos lá. Essa é a notícia passada pela Aline Nastari de que hoje o Mano Menezes é o treinador na mira do Fluminense, tá? Ele é o nome para negociar. A gente fala aqui agora, antes de falar especificamente sobre o Mano Menezes, né? Só um pequeno, para quem tá chegando aqui agora e tá perdido, um pequeno refrescagem aí na sua cabeça. Vamos lá. O Fluminense tinha Fernando Diniz no comando, o Fluminense era lanterna, 11 rodadas e só 6 pontos. O Fluminense demitiu o Fernando Diniz. O trabalho não andava, tudo aquilo que a gente já abordou durante um tempo. Mário Bittencourt, isso na segunda-feira. Na terça-feira, na segunda noite ainda, o Fluminense informa que quem comandaria o time contra o Vitória seria Marcão. Na terça-feira, o Mário Bittencourt dá uma coletiva no CT Carlos Castilho. Nessa coletiva, ele é perguntado sobre Marcão e afirma que Marcão é o treinador do Fluminense, mas que isso haveria reavaliações, né? Resumindo ali, né, o que deixa muito claro. Rendendo, seria mantido até o final do ano e voltaria depois para se auxiliar. Não rendendo, o Fluminense iria atrás de um novo treinador. Essa entrevista foi dada na terça. Marcão deu o treinamento na terça-feira, deu um treinamento na quarta-feira e jogou na quinta contra o Vitória. O time, vai lá, aí é uma análise aqui, mostrou algumas coisas diferentes, mas perdeu para o Vitória, dentro de casa, e afundou na lanterna com 12 jogos e 6 pontos apenas. O Marcão dá outro treino no sábado, né? Na sexta-feira foi regenerativo, dá outro treino no sábado e no domingo já vaza a notícia de que o Fluminense quer um novo treinador, saiu no portal GE, e que tinha 2 nomes como alvos. Tinha tentado o Cuca e os nomes que se tentariam era de Mano Menezes e Odair Hellmann, porque agradavam algumas características. A questão de serem treinadores com mais estofo para trabalhar a parte defensiva, agradava o caso deles serem treinadores mais
cascadura para lidarem com ambientes mais complicados, e também agradável, isso é uma notícia de tarde do GE, de já terem trabalhado com jogadores do Fluminense. No caso do Odair, ele trabalhou há 4 anos atrás no Fluminense, trabalhou com alguns desses jogadores que estão no elenco, no caso de Mano Menezes, com um ou outro lá atrás na seleção brasileira em 2011. Pois bem, depois disso, depois dessa notícia, a gente apurou que o Odair Hellmann, a princípio, tinha se tornado uma carta fora do baralho, porque estava em negociação para assumir um time da Arábia Saudita, do mundo árabe. E sobrou o nome de Mano Menezes. Outros nomes foram avaliados no momento? Sim. Alguns foram avaliados, alguns inclusive tiveram contatos da diretoria do Fluminense, mas as negociações não caminharam. Isso desde a demissão do Fernando Diniz. Apesar do Mário Bittencourt negar e falar que não entrou em contato com nenhum treinador, etc., a gente já viu notícias de que houve sim um contato também com o Ramon Dias do Vasco, mas a gente não sabe o que se deu desse contato. Assim como também houve com o Cuca, e o próprio Cuca recusou, como diz a matéria do GE. Então, a gente chega até o nome de Mano Menezes. E o nome de Mano Menezes, ele assusta a todo mundo. E com razão. Os últimos trabalhos de Mano Menezes, tá? Vamos citar aqui pra gente só dar uma refrescada na memória. Mano Menezes encerrou neste ano um trabalho de 19 jogos e 6 vitórias com o Corinthians. Começou no ano passado e encerrou nesse ano. Bem, foi demitido porque assumiu uma nova gestão. O Corinthians tinha 5 jogos no ano, só uma vitória. Uma sequência horrorosa de 4 derrotas para Ituano, São Bernardo, o clássico para o São Paulo e Grêmio Novo Horizontino. E isso já foi o suficiente para poder demiti-lo. Afinal de contas, uma nova diretoria assumiu, o Mano já não agradava, veio uma sequência de resultados ruins dentro do Paulistão, foi demitido e o Corinthians brigou para não cair dentro do Campeonato Paulista após a demissão dele também. Aí aquele detalhe, mas o Mano teve um início ruim. Exato, é a mesma lógica do Diniz. o Mano tem culpa no quase rebaixamento do Corinthians na Copa, no Campeonato Paulista. No ano passado ele assumiu no meio do ano, ali na reta final, terminou o Campeonato Brasileiro com o time. Detalhe, tá? A multa que o Corinthians entubou com o Mano Menezes é de 10 ou 20 milhões de reais, tá? Porque segundo o Corinthians a multa é de 10, segundo o Mano Menezes a multa é de 20 milhões. Ou seja, o Corinthians vai pagar isso daí pro Mano Menezes pela demissão. A gente se trouxer o Mano Menezes, bem mais multa aí se a gente demitir, né? O trabalho anterior do Mano Menezes foi o Internacional. Esse é um trabalho bem mais longevo, né? Foram quase 100 jogos. Na época da demissão do Mano Menezes, teve uma situação muito sui generis ali que acabou acontecendo. Eduardo Cudê estava disponível no mercado e a diretoria do Inter queria a contratação do Eduardo Cudê. Bem, aí só que tem uma matéria aqui do GE. Globo, uma matéria, deixa eu ver aqui para dar o crédito, do Bruno Ravassoli e do Tomás Rames, sobre a demissão do Mano Menezes, que diz o seguinte: havia o diagnóstico também de um desgaste interno do treinador com um grupo de jogadores. O GE ouviu relatos de insatisfação posta por atletas aos dirigentes por restrições de vestiário e até com alguns trabalhos do Mano. Barcelos, que é o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, sempre manteve uma relação de confiança com o Mano, a ponto de descartar a demissão do técnico após uma sequência de 5 derrotas consecutivas. No momento, o Inter tem uma derrota nos últimos 12 jogos, embora também a eliminação na Copa do Brasil para o América Mineiro no período. Ou seja, o Mano não foi demitido do Internacional pelo Alessandro Barcelos, que é esse aqui da frente, por resultados. Foi demitido por clima interno e por um diagnóstico de que o trabalho não andava mais. O ponto central foi o rendimento da equipe nos últimos compromissos. Ou seja, o trabalho não anda, o time não joga, e a diretoria entendeu que poderia e deveria tirar mais do time. Não foi resultadismo, foi futebol e ambiente que derrubaram o Mano Menezes do Internacional. Fala, pô, Gabriel, aí, né? Pô, convenhamos também, né? Aí o cara foi sabotado, beleza. Antes disso, o Mano Menezes tinha trabalhado 2 anos lá na Arábia Saudita, não dá pra levar muito em consideração, mas ele em 2020 trabalhou no Bahia. E aí você vai lembrar bem da situação, né? O Mano Menezes ficou marcado na demissão do Bahia por um jogo contra o Flamengo, onde teve uma acusação de racismo do Índio Ramírez
com o Gerson, enfim, toda uma confusão. Se o Mano Menezes vier mesmo pro Fluminense, eu entro um pouquinho mais a fundo em tudo que aconteceu naquele jogo e naquela situação, mas todo mundo achou que a demissão foi por conta daquilo. Beleza. O Mano Menezes chegou no Bahia naquele ano falando em levar o Bahia para Libertadores. Mas diz aqui que... Cadê? Deixa eu ver aqui... Aqui, ó. Sua chegada foi envolvida por boa expectativa, já que o time apresentava problemas defensivos. O treinador, no entanto, não conseguiu sanar as falhas. E o Bahia mantém a marca de pior defesa do Brasileirão, depois de sofrer 46 gols em 26 jogos. Eu poderia ir voltando aqui, falar da saída dele do Palmeiras, destacar da saída dele do Cruzeiro e de como o Mano Menezes claramente não deu conta de segurar uma sequência ruim com um vestiário tão pesado naquela saída do Cruzeiro em 2019, mas o fato é que o Mano Menezes, pra onde você olha, ele pode vir e dar certo no Fluminense, mas pra onde você olha, ele tem problemas recentes que são problemas atuais do Fluminense. O Fluminense saindo atrás precisa de um treinador pra sanar problemas defensivos. Você fala, pô, Gabriel, mas peraí, só o Bahia ali, né? O Bahia... Não, mas ele chegou pra sanar e não conseguiu. Então a gente tá olhando pra um trabalho dele de pouco tempo atrás, que ele chegou com essa missão e não conseguiu. É claro que isso também não invalida o trabalho dele, ele é um treinador que monta boas defesas mesmo. Assim, eu não tô invalidando nada que o Mano Menezes fez, dizendo que ele é horroroso e tal, não entro nada de que o Mano é horroroso. Existem treinadores horrorosos, existem treinadores muito ruins. O Mano não é horroroso. O Mano foi vice-campeão brasileiro de 2022, que a gente foi terceiro naquele ano. Quando o Mano Menezes foi demitido do Internacional em 2023, ele era 10º no Brasileirão. E a defesa estava ali justamente naquela faixa ali mesmo. Acho que era a 9ª melhor defesa do brasileiro. Então, assim, ele não é um treinador ridículo de horroroso. Mas o Fluminense está olhando para problemas que tem no seu elenco e olhando para um cara que recentemente não conseguiu resolver isso em alguns trabalhos dele. Ambiente. O Mano saiu do Internacional falando de ambiente, né? O pessoal falando dele. No Cruzeiro ele não segurou um vestiário muito forte. São 2 problemas que a gente tem atualmente. E acima de tudo, tá? Além da situação da multa, ainda que prejuízo financeiro que pode dar. Acima de tudo, para resolver o problema do vestiário, Mário Bittencourt precisa aparecer e resolver. O Mário Bittencourt tá aparecendo, para quem já assistiu The Office, né? Tá aparecendo o Michael Scott quando ele quer resolver um problema, mas ele não tem coragem de ir contra um funcionário dele. Quem não pegou a referência, deixa eu explicar mais ou menos aqui. O Mário Bittencourt é o chefe total do Fluminense. E existe um funcionário lá embaixo que está trabalhando mal, vários funcionários estão trabalhando mal, e ele precisa resolver isso. Só que ele não tem culhão para poder resolver isso. O Mário não tem culhão para chegar dentro de um vestiário cheio de jogadores que ganharam muita coisa e ele não se sentir inferiorizado. Porque ele quer ser boleirão, ele quer ser amigo dos jogadores. E eu não tô falando aqui só daquela coisa rasa, às vezes que a galera fala de tá no vestiário pulando, não. Ele que montou esse elenco, ele montou um elenco tão grande que esse elenco engoliu. Engoliu o próprio Mário, se tornou refém do próprio elenco que montou. E aí o que agora a gente tá vendo nas notícias, todos os desesperos que eu apurei também, que é um treinador que seja mais cascudo, que entre nesse vestiário e dome o vestiário. Tá terceirizando um trabalho que também deveria ser dele. Ou seja, o Mário tá faltando coragem para resolver os problemas do Fluminense. Desde o início do ano até agora, boa parte desses problemas foi justamente nesse ajuntamento de jogadores, lideranças do elenco. Eu tô falando há um bom tempo disso. Lideranças do elenco. Que outro clube que a gente vê que tudo tem a opinião das lideranças do elenco. Qualquer decisão, o Fluminense vai jogar de verde ou de azul, as lideranças do elenco preferem verde. Então tá lá, ó, tem o presidente, a diretoria, o diretor, tem o treinador e tem as lideranças do elenco. Deu muito poder e agora não sabe como controlar. Aí é aquela história, que o Fluminense nesse momento não tem um treinador, a gente já sabe, Marcão já tá fora. Agora a gente vai descobrir se o Fluminense tem presidente. Até a próxima. Valeu!